Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje. Um programa em que nós vamos tratar como saber os problemas e os males que o governo de Jair Bolsonaro causou ao Brasil. Ele falou que ia destruir o país e preparou um projeto para isso. Beth, quem vai nos ajudar a entender esse programa, a debater e tentar reconstruir um novo Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2023? Ela está aqui conosco no vídeo. Obrigada, Natália Zerneta, por participar aqui da nossa conversa. A Natália foi uma das coordenadoras de uma publicação chamada Revogaço, Reverter a Destruição do Governo Bolsonaro. E ela vou fazer uma pequena apresentação, ela acabou de se formar em Direito, Natália, e ela fez parte durante muito tempo do MTST e de outros movimentos sociais, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, onde ela organizou as lutas dessa comunidade dos sem-tetos nas grandes cidades, e em especial na Grande São Paulo. E hoje ela é presidente da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Muito obrigada, Natália, pelo seu trabalho, e quero já também parabenizar vocês por essa excelente ideia de fazer esse relatório num momento tão importante da vida brasileira, onde, como o Jorge falou, na preparação de novas políticas públicas, nós precisamos saber o estado da coisa, né? Então, nesse trabalho, a Natália e um grupo de pesquisadores analisaram cerca de 20 mil atos, atos baixados ou aprovados em 20 áreas durante os 4 anos do governo de ultradireita, que se encerrará no dia 31 de dezembro. Mas, Natália, antes da gente entrar no conteúdo do relatório, eu queria que você contasse um pouco de onde surgiu a ideia de fazer esse trabalho, quanto tempo durou, e desse um pouco do perfil das pessoas que trabalharam com você nesse levantamento impressionante, muito importante para a vida nacional. Olá, Beth, Jorge. Primeiro, agradecer ao convite, a oportunidade, a parceria de sempre também do Sindicato dos Engenheiros, compromisso com a luta, com os movimentos sociais. Cumprimentar todo mundo que nos assiste ao vivo e que vai nos assistir nos próximos dias. Bom, na verdade, eu estou atualmente presidente da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, uma fundação ligada ao PSOL, né? E nós, do PSOL, fizemos um debate longo, que culminou no apoio à campanha do presidente Lula, desde o primeiro turno, e nós ficamos com um grupo de pessoas que está compondo a Fundação, pensando o que a Fundação, dentro do seu escopo, né, da sua vocação, enquanto instrumento de elaboração, de pesquisa, de formação política, poderia fazer para contribuir com o processo, acreditando lá, então, no começo do ano, por volta de fevereiro, acreditando que nós iríamos dar uma nova chance para a democracia brasileira, elegendo Lula, e já sabendo que muitos seriam os desafios, né? Então, a gente, enfim, fez um papo e encontramos um caminho que seria esse, que culminou nesse estudo, nesse documento que a gente está divulgando, uma versão mais sistematizada de todo o estudo, que foi bem longo, foram muito mais coisas que nós nos aprofundamos,
né, que é o intuito da gente, enfim, imaginar o que daria para a gente ser propositivo e apresentar medidas que fossem possíveis de ser executadas sem depender de uma maioria no Congresso Nacional, né? E com uma tese que nós tínhamos, né, a princípio, de que boa parte do governo Bolsonaro, boa parte das maldades, dos pacotes, das mudanças passaram por medidas que não dependeram do Congresso Nacional no seu governo, portanto, eram mais fáceis de serem revogadas a partir do governo Lula, né? A pesquisa envolveu em torno de umas 30 pessoas, né? Foi coordenada por, no dia a dia, né? Por 3 pessoas mais diretamente, pelo Caio, Josué e o Vitor, né? Que são 2, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, né? E que nós dividimos em 2 equipes, uma equipe que fez uma pesquisa mais quantitativa, de levantamento dos dados, então, de todas as... A gente, por ser a ideia de ser um documento, um revogaço, que poderia ser levantar medidas que o Lula poderia revogar sem o Congresso Nacional, a gente concentrou nessas medidas, né? Nos concentramos especialmente em levantamento de decretos, portarias, medidas infralegais, todas de 2019, né? Primeiro ano do governo Bolsonaro, até agora, o mês de setembro. A pesquisa começou por volta de abril, né? Abril, maio, e foi até setembro com a construção do relatório final, né? Então, uma equipe de trabalho mais quantitativa, de levantamento, e uma equipe de trabalho mais qualitativa, de uma avaliação qualitativa, fazendo, então, a produção do relatório, né, das medidas que foram feitas e o porquê a necessidade da revogação de cada medida em 20 áreas, né, que o revogaço apresenta, foi dividido em 20 áreas, 20 temas, e foi dessa forma que a gente construiu essa pesquisa. Contamos com, enfim, pessoas da academia, da universidade, pessoas especialistas que estão trabalhando na bancada do PSOL, na liderança, e de outros partidos também, né, com conteúdos que já vinham sistematizados também a partir do trabalho no Congresso Nacional, da bancada de oposição, e culminou nesse documento que a gente está chamando de revogaço, que foi, enfim, o resultado desse trabalho, que é um pouco mais do que um diagnóstico. A gente também ousou aí apresentar uma análise que a gente tem chamado de um modo de destruição, né, do governo Bolsonaro. Ô, Natália, olha, eu quero ressaltar aqui o que a Beth já falou, no sentido de parabenizar você e toda a sua equipe, uma grande equipe, né, que fizeram um trabalho de fôlego, né, e um grande serviço para o Brasil, né, porque, na verdade, esses 4 anos de destruição, né, principalmente, né, dos valores, né, dos valores culturais, né, das políticas públicas, né, do conceito até mesmo de Brasil, do Brasil verdadeiro, né, não esse Brasil patriota que não representa os interesses nossos e bate continência, infelizmente, para a bandeira americana. Então, eu quero dar parabéns mais uma vez a você, a sua equipe, né? E diante de um trabalho desse, né, e você falou aí, né, de análise qualitativa, você podia falar um pouco para a gente aí, né, sobre o diagnóstico que vocês tiveram, né, desse governo da destruição que nós derrotamos nessa eleição, né? Foi uma eleição difícil, né, diante de uma máquina dura, uma máquina construída, né, para derrotar as forças progressistas, e perderam. Então, qual o diagnóstico de vocês desses 4 anos do governo diante dos documentos que vocês examinaram?
Jorge, a gente tem conversado bastante sobre isso, assim, né, com o resultado dessa pesquisa. Primeiro, eu acho que a gente pode afirmar que nós, nessa eleição, interrompemos um segundo mandato do Bolsonaro, que certamente significaria um avanço brutal da extrema-direita que nós não conseguimos, talvez, mensurar no sentido de destruição da democracia brasileira, né? De um Estado que assegurava o mínimo, não o suficiente, mas o mínimo, e que os movimentos sociais, a sociedade organizada, os sindicatos, etc., batalhavam para que avançasse esse processo, né, de democratização. Acho que nós conseguimos barrar uma destruição generalizada da continuidade da democracia no Brasil. Acho que isso talvez a gente ainda não consiga mensurar, e o revogaço, acho que ele traz um pouco essa dimensão, né? Porque só com canetadas, né, o Bolsonaro reduziu imensamente os direitos, mas mais do que isso, né? Esvaziou políticas. Então, uma forma, por exemplo, de destruição que a gente encontrou muito presente, né, foi o esvaziamento orçamentário para políticas LGBT, para a política de mulheres, que se falou um pouco durante as eleições, né, da redução orçamentária, para além, óbvio, também de um discurso ideológico, né, mas uma redução, um esvaziamento de políticas muito importantes num país tão desigual como o nosso, o investimento até o limite do ponto de vista de um investimento no armamento da população, né? A liberação excessiva que a gente assistiu também, mas a forma, né, que os decretos foram sendo dados, e que foi para além do porte de arma, da posse de arma propriamente dita, mas uma cultura violenta, né, que se expressou também nas escolas cívicos militares. Por exemplo, as escolas cívicos militares, a gente pode interromper esse processo com uma canetada. É claro que a gente tem dito também que o revogaço ele não vai reformar ou refundar o Brasil. Não basta só fazer esse revogaço, né? Tem uma série de medidas que vão ser necessárias de serem feitas com a participação do Congresso Nacional, mas e principalmente com a mobilização da população nas ruas, né? Mas eu acho que o projeto ele pode nos permitir dizer que a nossa vitória ela precisa ser comemorada, principalmente porque nós não derrotamos um candidato, nós derrotamos uma representação da extrema-direita que, se governasse mais um mandato seguido, teria, com certeza, aumentado o projeto de destruição. Há muita gente que acha que o Bolsonaro não entregou nada. Porque o Bolsonaro não fez nada, está tudo ruim, muita gente, enfim, morreu um monte de gente na pandemia, não tem comida, não tem emprego. O revogaço mostra que não é verdade. O Bolsonaro entregou muita coisa para um setor da nossa sociedade, que é um setor muito pequeno, né? Mas entregou isso de modo bastante nocivo, né? Sem debate com a sociedade, sem debate com o Congresso, abusando do poder que tinha. Assim, a comparação da quantidade de MPs que o Bolsonaro fez no seu governo com o da Dilma é imensamente maior, né? Então, foi um modo mesmo diferente, e nos parece, né, até pela própria avaliação dos pesquisadores, dos coordenadores da pesquisa, que nós estamos diante de um novo modo mesmo de governar o Brasil, e nós conseguimos interromper isso, elegendo Lula. Acho que essa é uma grande vitória mesmo, que precisa ser comemorada.
A gente lendo o relatório, mesmo não tendo aprofundado em todas as áreas, são 20 áreas, né? O relatório tem quase 200 páginas, ou mais, né? Ele é um trabalho muito interessante que a gente até botou o link aqui para quem tiver interesse em se aprofundar, entender exatamente o que nós estamos falando, poder olhar e pesquisar e aprofundar nesse tema. Mas, assim, usando um pouco da sua especialidade, Natália, há poucos dias vocês entregaram um documento ao governo de transição que, segundo o noticiário, contém cerca de 200 medidas que podem ser adotadas pelo próximo governo para reverter o desmonte do que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. Assim, no seu modo de ver, quais são as medidas revogatórias que estão nessa lista que vocês entregaram, que você considera de curto prazo, até curtíssimo prazo, poderiam ser revogadas logo assim, no primeiro dia após a posse do Lula? Está sem som, querida. Opa, desculpa. Bom, eu acho que assim, a gente analisou 20 mil documentos, né? Muita coisa. A gente, inclusive, vai dar sequência a essa análise, porque, enfim, restam esses últimos meses aí de governo Bolsonaro até dezembro, né? E 20 áreas, mas a gente tem destacado algumas medidas que são talvez muito, que são possíveis de serem revogadas, que estão apresentadas no documento e que talvez sejam muito importantes, não só do ponto de vista simbólico, mas que também a reversão vai ser muito significativa para o próximo governo, né? Eu acho que, assim, chama atenção, por exemplo, no tema do armamento, né? São cerca de 29 decretos e portarias pró-armas, por exemplo, que podem ser revogadas, e isso colabora e contribui para que a gente possa retomar um debate na nossa sociedade, né, sobre o tema da violência, que nos é muito caro e que aumentou muito no governo Bolsonaro. Né? Acho que podem ser revogadas no curto prazo. Todas as 200 medidas que nós apresentamos podem ser revogadas com uma canetada do Lula, né? Todas podem ser revogadas, né? A gente concentrou o projeto em identificar exatamente medidas de curto prazo. Existem medidas que algumas pessoas estão nos apresentando, mas que não são possíveis de curto prazo na nossa avaliação, porque dependem de uma articulação política muito maior, do ponto de vista da reversão mesmo, né? O envolvimento maior do Congresso, por exemplo, o enfrentamento às algumas reformas que foram feitas, medidas que alteraram a Constituição, isso depende de muito mais articulação. Essas medidas que nós estamos apresentando, e que entregamos para o governo de transição, são medidas que, assim, é só querer. É só querer, porque depende apenas do Lula dar uma canetada. Então, a gente está falando de cargos militares que foram criados, né? A administração hoje foi muito mais aberta para os militares dentro do Estado brasileiro, né? Não à toa, é um governo com uma presença imensa de militares, né? Além disso, né, a gente, do ponto de vista, por exemplo, da anistia, né, foram mais de 8 mil decretos negando anistia para aqueles e aquelas que fizeram um pedido, né, para o Estado brasileiro em relação à ditadura militar, por exemplo, né? Enfim, mas todas as medidas que nós apontamos, 200 medidas que estão nesse documento e talvez outras que nós devemos apresentar um documento maior ainda até o final do ano, são medidas de curto prazo, todas elas possíveis de serem revogadas no 1º de janeiro de 2023.
Natália, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, aproveitar até um pouco do que você falou anteriormente, né, depois quero voltar no que a Beth também ressaltou. Primeiro, vocês conseguiram, está me parecendo, ter uma tese, efetivamente, porque muitos cientistas sociais, né, muitos políticos diziam que não existia um governo do Bolsonaro. Bolsonaro não tinha um governo, nada fazia. E vocês mostram, documentalmente, né, um documento, uma análise de mais de 20 mil documentos, né, uma análise quantitativa e qualitativa, que, de fato, teve um governo. E foi aquilo que o Bolsonaro disse, o governo da destruição. Então, afastou por completo, né, a hipótese inicial de que não existia um governo Bolsonaro. Existia sim. É isso que vocês estão demonstrando. Então, isso é muito bom. Agora, por outro lado, voltando na questão que a Beth levantou, eu queria explorar um pouco mais isso contigo. Nós estamos diante de uma correlação de forças. Independentemente da questão do parlamento, que você falou que é mais difícil revogar, mas administrativamente, né, existem campos também muito sensíveis diante da correlação de força política que há no país hoje. Independentemente de termos um governo, né, democrático, né, popular, né, e assim e vai tomar posse a partir de 1º de janeiro, mas há uma disputa na sociedade. Então, dificuldades teremos. Você até chegou a citar aí a questão das escolas cívico-militares, a questão dos próprios militares, né? São atos administrativos que poderão ser revogados e devem ser revogados, entendemos que sim. Mas eu gostaria de saber de você, né, o que vocês estão, né, analisaram de maior dificuldade dentro desse campo, desse revogaço. Olha só, eu acho, Jorge, dentro do que você perguntou, que o revogaço, ele fez um levantamento, de fato, de normas normas infralegais possíveis, né, de serem revogadas, né? Coisas simples, fáceis de serem revogadas, desde o ponto de vista institucional, desde o ponto de vista legal mesmo, né? Não existe, para essas medidas que a gente aponta, não existe uma burocracia, um rito democrático que exija negociações, etc. e tal. Mas, para além disso, essa tese que nós estamos desenvolvendo desse método de destruição do governo Bolsonaro, essa forma de governar, ele aponta um caminho muito perigoso, que eu acho que chama bastante atenção, que é o caminho de governar de forma muito autoritária, porque nós estamos falando, né, de cerca de, se eu não estou enganada, mais de 400 decretos que o Bolsonaro fez de 2019 até setembro de 2022, mais de 400 decretos comparados ao governo Dilma de 2011 a 2014. Nós estamos falando de um governo que impôs uma forma e uma lógica de Estado, né, e de governo muito autoritária. Ele governou com o uso de normas infralegais, ou seja, sem sequer consultar o Congresso Nacional, consultar a população, e não foram só medidas que ampliaram cargos administrativos, que deu um poder a mais, um poder a menos, não foram só isso. Foram medidas que foram moldando uma lógica de Estado e políticas desse governo. As políticas todas desse governo. Então, ele prometeu mais arma e ele entregou sozinho isso, né? Entregou 29 decretos no sentido de armar a população das formas mais variadas possíveis, seja ampliando o acesso, seja aumentando o número de munições, o número de armas que as pessoas possam ter, etc. Então, eu acho que ainda que haja dificuldade, e acho que, em especial, no tema dos militares, é uma dificuldade. O Lula, inclusive, quando falou, dado o momento da campanha, né, que ia reduzir o número de cargo dos militares, foi um rebuliço, né?
acho que esse é um tema muito sensível no nosso país, né? Nosso país veio uma ditadura militar, inclusive, Bolsonaro é parte, né, de uma parcela ainda que reduzida da sociedade que quer negar essa história, quer mudar essa narrativa, mas o fato é que vivemos uma ditadura sangrenta, com corpos até hoje desaparecidos, com uma ditadura que a sua história não superou, né, um processo de anistia muito diferente do resto da América Latina. Eu acho que me parece, né, que o tema que envolve os militares, né, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da administração, do número de cargos, etc., talvez seja o tema mais sensível. Mas eu insisto, que eu estava dizendo no raciocínio anterior, que se este governo começa dia 1º de janeiro revogando todas as medidas que são possíveis dele revogar, eu acho que o governo Lula passa um recado, né? Que não é zerar o jogo, porque precisa de muito mais coisa para zerar o jogo, e a gente quer, enfim, acabar com a fome, quer sair dessa desgraceira toda que nós estamos vivendo cotidianamente e que está atingindo diretamente a população, né? Mas é um sinal importante de mostrar que nós vamos retomar o sentido de um Estado democrático, né? Que não governa com medidas infralegais, que não governa do jeito que quer, né? Que não faz do Estado um lugar, o puxadinho, né, das suas ideias ou só dos seus, da sua família, né? Então, nesse sentido, ainda que tenham algumas medidas que sejam, de fato, talvez mais difíceis, mesmo que sejam revogáveis com uma canetada, mas difíceis simbolicamente do que se representa, acho, enfim, todos que nos envolvemos na pesquisa, achamos que, havendo possibilidade, né, de revogar com uma canetada, é um ato simbólico muito importante para o novo governo que se inicia, né? É um recado muito importante, assim como, na nossa opinião, também é um outro tema, mas não garantir anistia para aqueles que cometeram crime e que não estarão, no próximo período, acobertados com o privilégio de não serem presos, que sejam presos também, porque esse é um recado importante. O que nós estamos enfrentando agora, né, se soltou de uma maneira que ou a gente manda recados importantes e fortes desde o início, ou nós vamos conviver com o monstro e o medo de que eles vão retornar daqui 4 anos, né? Então, se eu fosse destacar alguma coisa, eu acho que de todas, né, as medidas que talvez fossem mais difíceis são as que envolvem, né, os militares, mas talvez também aquelas que envolvem aí o Ministério da Damares, que envolvem diretamente, né, o tema da família e etc., também incomode um pouco, não sei se tanto quanto a dos militares. Muito bom. Beth, muito bom. Antes de passar para você, só sublinhar, abrir um parênteses aqui, uma coisa muito importante que a Natália falou. Não dá para anistiar essa gente que cometeu ilegalidade nesses últimos 4 anos. E também, Natália e Beth, e quem está nos assistindo, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais têm um grande desafio, que vai ser avaliar e, se for o caso, não diplomar candidatos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito na última eleição, principalmente no segundo turno. Crimes continuados. Essas pessoas não devem ser sequer diplomadas. Obrigado por essa oportunidade, Natália, e peço desculpas à Beth aí, mas esse parênteses é necessário ser feito, porque é uma campanha que nós temos que fazer. Beth. Natália, a gente tem uma pergunta aqui da Verônica Couto, que é uma das pessoas que contribuem aqui no programa. Ela está fazendo uma pergunta que acabou a gente não enfocando aqui.
ela pergunta assim, onde a destruição do governo Bolsonaro foi mais intensa? Foi na área de meio ambiente? Foi na área de direitos humanos? Qual é a avaliação de vocês? Onde essa destruição foi mais intensa? Olha só, bom, primeiro sobre se há como impedir, né, ou neutralizar o abuso de instrumentos infralegais, né? Do ponto de vista legal, é uma prerrogativa do presidente da República apresentar essas medidas, né? Há essa prerrogativa. Eu acho que a forma de impedir é você ter uma democracia forte, é você ter um Congresso Nacional, porque também algumas medidas passam pelo Congresso Nacional, né? São provisórias, depois precisam passar pelo aval do Congresso Nacional. Então, você ter uma democracia forte e você ter também as instituições fortes, né? No sentido de estarem mais vigilantes e fiscalizando os atos do presidente da República, coisa que nós não tivemos nos últimos 4 anos pela toda a situação que nós vivenciamos e pela fragilidade que o Estado Democrático Brasileiro vem tendo desde do segundo mandato do impeachment que se realizou no Brasil da forma mais golpista da nossa história mais recente, né? E que fragilizou as nossas instituições, né? Do ponto de vista assim das áreas, é sempre muito difícil escolher o que é o pior dos piores, né? Mas tem a achar que a destruição foi muito forte do ponto de vista da democracia. Então, um pouco do que a gente tinha de conselhos, de participação popular, etc., não temos mais. E do ponto de vista orçamentário, né? Porque boa parte também do modo aí de destruição do governo Bolsonaro foi o sufocamento, foi a não destinação de verbas, né? E a gente está falando, por exemplo, de não destinação de verbas do combate à violência contra a mulher, não destinação de verbas para o tema da demarcação de terras ou da política para os indígenas no nosso país, né? Então, um desmonte a partir, né, da inviabilidade orçamentária. Bom, sabemos para onde foi o orçamento, né? E espero muito que a gente consiga reverter esse tal desse orçamento secreto que se instaurou no nosso país e que virou a maior fonte de corrupção da história, né? E que pouco conseguimos, se falou, Bolsonaro fugiu disso o debate inteiro, mas o fato é que certamente a maior corrupção que a gente já viu na nossa história está nesse orçamento secreto, e foi o esvaziamento dessa política, né? Acho que, do ponto de vista das destruições, assim, de modo genérico, acho que eu elencaria esses dois temas, né? Que é o ataque aí do ponto de vista da democracia, da participação popular, etc., do ponto de vista econômico, o sufocamento via o fechamento da torneira mesmo, o não envio de recurso, o esvaziamento do orçamento para desenvolver as políticas públicas necessárias. Passar para o Jorge. Não, Beth, era você, mas eu vou entrar aqui, então. Eu botei a pergunta da Verônica, mas isso Sim. que você falou, Natália, das áreas mais sensíveis que foram, a gente, sem falar no que aconteceu em relação à pandemia, né, ao Ministério da Saúde, né,
Vocês levantaram esse tema também, lá todas as portarias que foram baixadas ou negadas. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Porque isso vai ficar na conta da punição desse governo em relação à omissão em relação às mortes, né, de mais de 700 mil brasileiros. O microfone está fechado, né? Foi, abriu. Não, sem dúvida nenhuma, acho que a maior destruição, o maior legado de destruição do governo Bolsonaro são 700 ou quase 700 mil mortes por Covid, mas mais da metade delas certamente teriam sido evitadas se a gente tivesse tido um governo que combatesse, né, o alastramento ou contribuísse com não só vacinas, mas condições econômicas, com o próprio exemplo do presidente, né, no combate à pandemia. A gente viu o contrário e a gente teve muito mais morte do que muitos dizem, né, que a gente teria se a gente tivesse tido investimento na saúde, né, mas na vacina, em políticas públicas e etc. Né? O que o Revogaço conseguiu, né, foi fazer um relatório que demonstra o esvaziamento, né, do SUS, do investimento no SUS, né, como um todo. Porque isso é muito grave, porque, veja, a gente passou por uma pandemia, né, num momento, enfim, muito difícil, onde ainda tinha o SUS para salvar muita gente, né? O SUS, certamente, se nós não tivéssemos o SUS, teria sido muito pior, né? E ao invés do governo ampliar o investimento no SUS, né, no momento de maior dificuldade que nós passamos, o que nós vimos foi uma redução no caminho de um desmonte do SUS, né? Não é segredo para ninguém, o governo Bolsonaro representa e atuou para um esvaziamento do SUS e representa setores aí da economia que lucram muito com a saúde e, por óbvio, não interessa para esses setores um SUS forte. A pandemia mostrou que isso não é uma verdade, né? Acho que talvez essa tenha sido a maior lição e talvez, apesar de todos os pesares, de todas as lástimas, talvez a pandemia tenha mostrado para a população o quão é importante o SUS, né? A gente vinha numa crescente aí de críticas ao SUS, de uma política cada vez mais de demonizar o SUS, dizer que não presta, que não serve, que tem fila, etc. e tal. Não fosse o SUS, nós estaríamos todos numa situação muito pior, né? Então, acho que como a pandemia ela também se deu num tempo, né? Muitas ações que aconteceram foram temporárias, não ficaram para agora serem mapeadas e revogadas, né? Porque foram adotadas medidas ali de facilitação de orçamento, não sei o que, e que se interromperam no tempo. Mas o que eu acho que é bastante grave é a gente diagnosticar que o Brasil, depois de passar por uma pandemia, tem no diagnóstico da saúde um esvaziamento e uma falta de investimento no SUS. Acho que isso já demonstra o quão criminoso, né, foi esse governo. Criminoso mesmo, sabe, Natália, porque você veja agora, né, o presidente Lula, esses dias, fez um discurso muito importante na COP27, né? O mundo, inclusive, recebe o Brasil de volta, espera o Brasil de volta para a proteção ambiental, e nós vimos o governo Bolsonaro destruir, né, normas de preservação do meio ambiente. Normas que estão exatamente nesse estudo de vocês. Eu me lembro que o CONAMA
na gestão do Salles, né, o da Passar a Boiada, revogou resoluções de proteção de manguezais, de reservatório de águas, né, esvaziou conselhos, inclusive uma pergunta que a Verônica formula aqui também, né, o esvaziamento dos conselhos, aqui, a participação da sociedade civil. Queria saber de vocês, exatamente na área ambiental, e depois também esse esvaziamento dos conselhos. Como que o estudo de vocês abordou e verificou isso? Quer dizer, um governo com ato administrativo que deixou passar a boiada, destruir a floresta amazônica e não proteger o ser humano. Não, totalmente. Eu acho que, do ponto de vista da área ambiental, eu acho que tem várias fontes importantes no projeto. Eu acho que o Lula fez um discurso, achei um discurso muito bom, né, apontando um caminho que é isso, né? Nós não estamos diante de dois mundos, né? Ele mesmo disse isso, não tem um segundo mundo, né? E acho que é muito importante essa compreensão, esse discurso do Lula, porque, veja, para além do desmatamento, que o Lula faz as comparações, né, dos governos, do desmatamento, etc., o que nós vimos, né, foi uma flexibilização muito se resultou em muitos desmatamento, nas queimadas e etc e tal, mas que na verdade foi uma grande entrega do governo Bolsonaro para alguns setores da sociedade, né? Para o agronegócio, para os criminosos que fazem desvio de madeira e etc. Então, por exemplo, tem alguns decretos emblemáticos, talvez não vou me recordar de todos, né? Mas, por exemplo, a flexibilização da aplicação de multas ambientais, né? Porque na medida que você flexibiliza a aplicação da multa, você permite que se faça, enfim, as coisas da maneira que se bem entende e deseja a partir do seu lucro que se planeja, né? E o Estado vai relativizar a multa, enfim, a sua condenação, enfim, sobre o que você fez, né? Sobre que desmatamento, enfim, outras questões que envolvem o tema ambiental, né? Outra coisa também que é possível, essa flexibilização, por exemplo, foi feita a partir de decreto, porque às vezes a gente acha, o Bolsonaro está deixando acontecer, Não, ele não está deixando acontecer, ele fez um decreto que flexibilizou, né? Portanto, se a gente não revoga, nós temos um decreto vigorando, por isso é importante medidas serem revogadas, né? Ele, por exemplo, também tem um decreto, né, que dá autorização para a chamada mineração artesanal, né, que na prática é a legalização do garimpo, né, que atinge diretamente as terras indígenas, né, por exemplo, e, enfim, acho que um outro decreto emblemático em relação ao tema ambiental, que é o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem nas terras indígenas, né? Que passa por cima de órgãos fiscalizadores, né? Que já, inclusive, possuem, né, essa competência para atuar nos territórios, né? Estamos falando da FUNAI, do IBAMA, enfim. Então, dentre o estudo do tema ambiental, né, o modo foi, a partir dos decretos, flexibilizar o desmatamento, flexibilizar a exploração das terras da Amazônia, né? Enfim, do que era antes mais difícil, né? Isso resultou
em mais queimadas, isso resultou num desmatamento mais profundo e tudo isso que a gente está vendo no último período, né? As mudanças climáticas, etc. Né? Decretos, enfim, que na prática legalizavam um garimpo e uma investida nas terras indígenas a partir do uso das Forças Armadas, que todos nós sabemos no que resultou, né? Uma violência maior nas florestas, né? Tivemos assassinatos emblemáticos no último período. Então, do ponto de vista ambiental, acho que eu destacaria assim essas três para ficar em alguns exemplos. Nossa, esse relatório é um mundo aqui. Estou navegando aqui por eles e vejo área de segurança pública, de combate à corrupção, e uma área que é muito cara aqui para os sindicatos de engenheiros, que é esse desmonte, a desnacionalização, né, de empresas brasileiras, e eu estou vendo aqui a quantidade de decretos na área de energia, de petróleo e gás, que foram baixados em relação à Eletrobras, a Petrobras, decretos que deram muito prejuízo, mas tinha um questionamento aqui do pessoal do SENG em relação, aí já é aquilo que você falou, que depende de uma correlação de forças, que é uma campanha aqui do SENG em favor da reindustrialização do país, e aqui para o Rio de Janeiro, o debate da indústria naval, né, como que várias medidas que foram baixadas pelo governo privatizaram, inclusive, as águas, né? Os rios, o mar, a pesca, né? Então, não necessitaria tanto de um revogaço, mas de um debate nacional, né, em relação a como a gente refortalece o país através de investimentos no Estado para o processo de industrialização. Vocês chegaram a analisar esse aspecto? O diagnóstico final, a gente, enfim, fizemos um relatório final e o diagnóstico, agora a gente está num processo de conversa com todos os pesquisadores para a gente ir chegando em maiores conclusões, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que bom, tem 190 e poucas páginas, esse relatório que aponta 200 medidas, né? E, sem dúvida nenhuma, elas não são medidas como algum momento se acreditou que era cortina de fumaça. Foram medidas que estruturaram o governo Bolsonaro, então eu não tenho dúvida, né, que se a gente pega, por exemplo, no tema da energia, no tema, inclusive, da soberania nacional, né, das privatizações, né, eu estava falando de meio ambiente, sei lá, se tentou vender florestas, né, durante o governo Bolsonaro. Então, se a gente pensar deste ponto de vista, acho que para a gente imaginar um futuro, porque também tem uma coisa assim, né? A gente chegou num ponto que ganhar essa eleição era assim, a gente queria tudo, assim, menos ter mais 4 anos de governo Bolsonaro. Então a gente não acho que a gente, eu digo como um todo, né, sociedade, a gente teve nosso futuro meio que interrompido, né? Para se pensar um próximo passo agora, né? Como se construir ou reconstruir ou construir um novo Brasil a partir de patamares, de parâmetros diferentes, nós avaliamos que é muito necessário, não é suficiente, mas é muito importante que se interrompa aquilo que é possível se interromper das medidas que foram aprovadas, enfim, com uma canetada pelo Bolsonaro, se interrompa com uma canetada do Lula, né? E isso significa, naturalmente, a gente pensar a partir disso, então, as bases para a reconstrução desse país.
o que significa uma reindustrialização no nosso país, o que significa discutir um novo modelo de desenvolvimento, o que significa a preservação do meio ambiente a partir de outros parâmetros, né? Caiu a câmera. A partir de outros parâmetros, de outros paradigmas, né, que estão colocados para a gente de forma inquestionável, não é uma escolha, né? Nós não temos a opção de continuar do jeito que está ou ir para outro caminho. Ou nós vamos para outro caminho, ou o caminho que nós estamos seguindo é o caminho da destruição, da morte, é o caminho que não é o do futuro, né? Então, acho que para a gente pensar um novo Brasil, que é o desafio que está colocado para a gente hoje, a gente vai ter que encontrar novos paradigmas, novas formas de ver o mundo, nova forma de viver nesse mundo, inclusive, né? Do ponto de vista do nosso consumo, do ponto de vista do nosso modo de vida, porque vai exigir da gente essas mudanças para que a gente possa tentar reparar um pouco da destruição que o governo Bolsonaro conseguiu impor nesses 4 anos de governo no Brasil, mas que também bastante... era um caminho que a gente já vinha apontando há um tempo, que é a consequência de um tipo de desenvolvimento, de um tipo de capitalismo que nós estamos submetidos. Natália, olha, o tema desse debate com você está sendo muito, muito importante. Vamos destacar isso desde o início, nós estamos sublinhando, porque o desafio vai ser muito grande mesmo. Nós já estamos chegando no nosso fim do nosso programa, infelizmente. Mas eu queria lembrar uma coisa, de tudo que você falou, essa semana, agora, dia 16 de novembro, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, declarou que o governo Bolsonaro abriu mão de tributar mais de 400 bilhões de reais. E ele disse que é urgente, dito pelo ministro presidente do Tribunal de Contas da União, disse ele que é urgente a revisão dessas isenções tributárias concedidas pelo Bolsonaro. Além do dinheiro que eles desviaram por meio do orçamento secreto, eles deixaram de tributar. Não tributam os ricos e deixaram de tributar a produção. Tudo isso feito por decretos e portarias. Por isso que esse trabalho seu é muito importante, seu da sua equipe. Abri esse parênteses para dizer exatamente para as suas considerações finais. Ô Jorge, obrigada. Beth também. Obrigado novamente, né, pelo espaço, pela possibilidade aqui da gente explorar um pouco o trabalho. Enfim, nós estamos muito contentes com o resultado do trabalho, apesar, claro, de ter uma tristeza de tantas coisas que foram feitas, né, e que podem ser revogadas, mas que certamente não reparam toda a destruição que foi esses 4 anos de governo, né? Contente da gente poder contribuir com esse processo, né, de forma propositiva. Acho que a pesquisa, acima de tudo, primeiro aquilo que a gente já falou no início da nossa conversa, né? Ela demonstra o quão importante foi a nossa vitória do ponto de vista do que estava em jogo, né? De toda a destruição que a gente provavelmente estava por vir ainda, né? Provavelmente esses 4 anos que se encerram agora de governo Bolsonaro foi a preparação do terreno de uma destruição muito maior, que ele aparentemente acreditava que ia vencer, né? Tanto que ainda não conseguiu, dizem os jornais aí, as línguas, que não conseguiu nem levantar da cama direito. Aparentemente, ele não contava que nós fôssemos conseguir vencer essa eleição, porque, de fato, foi uma eleição muito difícil. Foi uma eleição contra a máquina, foi uma eleição contra fake news, uma eleição contra o orçamento secreto, contra milhões de dinheiros pelo país, contra uma parcela dos empresários, uma parcela da elite financiando. Então, foi, de fato,
o que a gente venceu foi algo muito impressionante, né? A gente pretende dar continuidade a esse estudo, fazer os levantamentos até o final de dezembro, vamos ver como vai se comportar o Bolsonaro aí até o fim do seu mandato, né? Esperamos que as medidas apontadas, né? Foi um estudo feito muito longo, com muita dedicação, um estudo muito fundamentado, portanto, esperamos que aí a equipe de transição, que está formando os seus GTs com pessoas muito especializadas na área, com pessoas que representam movimentos sociais, né, que apontem aí, e até onde a gente sabe, né, tem recebido o nosso documento com bastante alegria e generosidade, né, então que essas medidas sejam de fato revogadas e que a gente possa também tirar algumas lições desse processo, né? E acho que uma delas, que eu tenho dito também em outras oportunidades, é que nós vamos precisar compreender a dinâmica, né, que está por vir desse novo governo e compreender os papéis, né, da esquerda, o papel do governo, o papel dos movimentos sociais. Esse também é um instrumento para que os movimentos sociais fortaleçam nas ruas, né, as mobilizações, sabendo que existem medidas que podem sim ser revertidas e que significam bastante coisa, né? A gente interromper, por exemplo, as escolas cívico-militares é muito importante, né? A gente interromper um projeto de destruição ambiental, de flexibilização da destruição ambiental é muito importante. Então, a gente fica feliz de ter conseguido contribuir, vamos dar continuidade e vamos estudar no próximo período, provavelmente. A gente deve fazer aí lives área por área, trazer os especialistas que trabalharam nesse projeto para falar área por área, né? Queremos apresentar para os movimentos sociais, para os movimentos sindicais também, né? Para os atuantes em cada área aí, a partir da sociedade civil, para que a gente possa dar continuidade nessa contribuição. Mas agradeço novamente aqui a presença e vamos firme, vamos junto. Você pode contar conosco aqui, viu, para ajudar nessa mobilização desses debates setoriais e com a nossa divulgação aqui, você pode mandar para a gente, que a gente ajuda a divulgar, porque é um projeto, é um processo de redemocratização do país que vai precisar de muita inteligência e muita formação. Obrigada mais uma vez, Natália. E aqui a gente vai terminando o nosso programa, Soberania em Debate, né, Jorge? Esperando todos e todos, agradecendo os que estão conosco até esse momento, esperamos o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.